Olá, pessoal. Então, a gente estava falando na aula passada sobre trombocitopenia, né, que é um distúrbio de coagulação muito importante, onde eu tenho diminuição do número de plaquetas. A gente viu que ela pode ser por consumo, por não produção, por destruição, né, e que normalmente aparece em petequias, que são os pontinhos vermelhos na pele, no corpo todo do animal, e que indica que o número de plaquetas daquele animal está abaixo do valor normal, né? Então, isso é muito importante, é muito comum. A doença que é a mais comum que causa isso é a erliquiose. Então, geralmente, o animal, além das petecas, ele tem sangramento pelo nariz, né? Isso é um outro achado de erliquiose que é bastante importante, mas nem todo sangramento pelo nariz é erlíquia, então a gente tem que tomar cuidado, né? E essas petecas, então, indicam que o animal tem trombocitopenia, que é o que faz, por exemplo, na dengue hemorrágica nos seres humanos, faz a prova do laço, né, que coloca o laço aqui, começa a aparecer o pontinho, significa que a plaqueta está baixa. E aí que são as petecas. Existe uma outra deficiência de coagulação que altera a função da plaqueta. Então, não é mais o número de plaquetas que estão baixas, é a função dela de agregar. Lembra que eu falei na aula passada que a plaqueta ela tem a função de agregar quando ela passa a ser ativada? Ela vai juntando uma na outra, vai agregando e forma o coágulo, né? Então, esse distúrbio aqui, ele não é diminuição do número, e o número está normal. Você faz o exame de número de plaquetas, estão normais. Mas o animal tem distúrbio de coagulação plaquetário, e aí a gente vai chamar de trombocitopatia, tá? Então, enquanto diminuição do número é trombocitopenia, diminuição da função dela, de falta de agregação, é trombocitopatia. Geralmente, esse diagnóstico é feito por exclusão, né? Você vê que está normal, mas a plaqueta tem número normal, a plaqueta está normal, morfologicamente, você olha a lâmina, está tudo normal, só que o animal tem distúrbio de coagulação plaquetária, então a gente faz diagnóstico por exclusão de trombocitopatia. Só que a trombocitopatia, ela não é comum, tá? É muito raro isso acontecer, então a gente tem que estudar o que é mais importante, o que acontece mais, o que é de rotina. E o que é de rotina é a trombocitopenia, muito comum disso acontecer, ok? Bom, agora a gente vai passar para um outro tipo de distúrbio de coagulação, né, que são as coagulopatias, mas não é por plaquetas. Então, lembra que eu falei para vocês quais são os dois constituintes do coágulo principais? A fibrina e a plaqueta. A fibrina faz a rede e a plaqueta gruda e agrega formando o coágulo, né? Então, o primeiro distúrbio que a gente estudou é o distúrbio de plaquetas, e eu comentei na aula passada que se eu tiver distúrbio na cascata de coagulação, eu vou ter um outro distúrbio de coagulação sanguínea que não está relacionado com plaqueta, que é a não formação da fibrina, ok? Então, a não formação dos cordõezinhos de filamentos para não formar rede é um outro distúrbio de coagulação. Porém, ele não vai aparecer como trombocitopenia e ele não vai aparecer como petequias, tá? Não vai ter petecas. Esse distúrbio aí vai ser outro tipo que a gente vai ver, né? Mas o que é o mais importante na coagulopatia, na via secundária? Fala via secundária porque o que acontece primeiro é a ativação da plaqueta e o que acontece segundo é a cascata de coagulação, tá? Mas eles são meio que juntos. E então o distúrbio quando é de plaqueta a gente chama de primário e o distúrbio quando é de cascata de coagulação a gente chama de secundário. Mas os processos eles acontecem meio que simultâneos ao mesmo tempo, tá bom? Bom, então a gente viu que existe para a formação da fibrina, existe uma cascata chamada de coagulação, onde eu tenho vários fatores, né? E aí, esses fatores normalmente são produzidos pelo fígado. Eu vou voltar o slide para vocês olharem que eu passei batido. Olha aqui, ó. Esses fatores de coagulação aqui, que são denominados por números, né? Fator 1, 2, 3 e assim vai. Eles são denominados por número, mas eles têm um nome e eles são produzidos, a grande maioria desses fatores aqui são produzidos pelo fígado. Então, um outro distúrbio de coagulação são as hepatites, né? Então, olha aí as coisas se juntando. O animal pode ter lipidose hepática, um gato pode ter lipidose hepática, uma vaca pode ter lipidose hepática, destruir as células do fígado, e esse fígado, por exemplo, parar de produzir fatores de coagulação e o animal ter sangramento.
né? Então, é isso que eu queria fazer com vocês na nossa disciplina, pessoal. Fazer a conexão entre os assuntos estudados, tá? A gente passa, assim, dividido, né, em aulas separadas, porque tem que ser. Porém, a patologia e todas as outras disciplinas, elas têm que ter, além da interdisciplinaridade, que é você comunicar uma disciplina com a outra, é você ter comunicação entre os assuntos. Isso é muito importante vocês fazerem, tá? Uma dica que eu dou para vocês, se vocês querem se dar bem no entendimento e no conhecimento da disciplina e, consequentemente, das suas competências. Então, olha só, todo problema hepático, né, pode levar a uma deficiência na produção desses fatores aqui de coagulação, que a maioria é produzido pelo fígado, tá? Então, o fígado, ele produz esses fatores se você tem uma hepatite, se você tem uma lipidose, se você tem um tumor no fígado, se você tem um distúrbio hepático, seja lá qual for, planta tóxica, né? A gente viu que existem plantas que são hepatotóxicas, então se você tiver uma planta hepatotóxica que produz lesão no fígado, você pode ter o sangramento do animal por conta de um problema hepático, tá certo? Então, a principal causa desse distúrbio são os problemas hepáticos, as hepatites. Bom, a segunda causa desse problema aqui, da cascata de coagulação, é a deficiência genética naqueles fatores de coagulação que eu mostrei para vocês. Então, existe um fator que é o mais importante dele, que é o fator 8. O fator 8, ele é o mais comum de ter deficiência de produção desse fator. Esses fatores, né, eles são induzidos geneticamente a ser produzidos pelo fígado, geneticamente. Então, a hemofilia é uma outra doença que tem distúrbio de coagulação. O animal, ele não consegue coagular o sangue, ele não consegue transformar o sangue líquido em sangue sólido. E por isso, se ele se acidentar, tiver uma hemorragia, ele não vai parar de sangrar devido à deficiência de fatores de coagulação da cascata de coagulação e não formação de fibrina, tá? Então, as duas doenças mais importantes geneticamente determinadas é a hemofilia, onde eu tenho vários fatores podendo não ser produzidos, normalmente ligado ao cromossomo X, né? Então, geralmente é na fêmea. E a doença de von Willebrand, que também é uma deficiência na produção do fator 8, tá? De coagulação. Então, pessoal, aqui é diferente da plaqueta. A plaqueta, ou ela é destruída, ou ela não é produzida, ou ela é consumida, tá? E aí diminui o número ou tem PTEC. Aqui é diferente. O resultado é o mesmo. Qual que é o resultado? Sangramento. O animal não para de sangrar. O animal morre sangrando, né? E eu vou ter, então, um problema muito importante, que é o sangramento espontâneo a partir de um trauma. Então, esses animais que têm esse problema no fator genético, se eles cortarem, se eles tiverem uma ferida, se eles forem atropelados, se eles brigarem, tiver sangue, esse sangue não vai parar, certo? Você pode fazer a compressa, fica ali, parou. Quando você tira, ele continua sangrando, tá? Teve uma vez que eu fui fazer uma citologia de um tumor, e o tumor ele tem muito vaso sanguíneo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui espetar para fazer citologia. Quando eu espetei, eu peguei um vaso e começou a sangrar muito. E esse animal era hemofílico e eu não sabia. Aí a gente pegou, colocou a compressa. Vai parar. Tirou a compressa, sangra. Aí colocamos esparadrapo, colocamos um monte de coisa. Esse animal não parava de sangrar. Coletamos sangue para fazer exame. Adivinha? Hemofílico. Tá? Então, é um problema. Porque ele não produz o fator genético e você vai ter que dar o fator genético, ele vai ter que dar o fator de coagulação para ele, porque ele não é capaz de produzir. Então, é um animal que vai ter que ficar refém de medicação sempre, né? É um animal que não pode se machucar, porque se ele se machucar, ele vai ter sangramentos e não vai parar até que você dê esse fator via oral em forma de remédios. Okay? Bom, como é o tipo de sangramento desse distúrbio onde tem deficiência dos fatores de coagulação e, consequentemente, não formação da fibrina, né? Porque o principal é isso, é a não formação da fibrina, e aí o animal vai sangrar muito. O principal
tipo de sangramento são as hemorragias cavitárias. Então, agora, nós não temos mais pontinhos de sangue. Nós temos hemorragias em formas, né, mais graves, porque hemorragias nas cavidades. Então, eu vou ter coleção de sangue no tórax, chamado, então, de hemotórax, hemo de sangue e tórax da cavidade torácica, ou eu posso ter sangramento do abdômen, que não leva a um nome específico, mas eu vou ter, então, presença de sangue no abdômen. E quando você abre esse animal, eu vou ter lá grande quantidade de sangue não coagulado, né, dentro da cavidade. Ok? Então, em vez de ter pontinhos chamados de petecas, eu vou ter hemorragia cavitárias. Outro tipo de hemorragias são as hemorragias que não são em cavidades, são em tecidos, mas elas são hemorragias grandes, hemorragias extensas, chamadas de equimoses e sufusões. Qual que é a diferença? É porque aqui eu tenho manchas de sangue, tá? Então, em vez de eu ter pontinhos de sangue, eu tenho manchas. E essas manchas de sangue, elas podem ser pequenas, são chamadas de equimoses, ou elas podem ser grandonas, né, como se fosse um hematoma bem grandão, chamadas de sufusões. Tá bom? É só pelo tamanho mesmo. Ai, Gi, qual que é o tamanho de uma e de outra? Isso não importa. Se for pequena, equimose, se for grande, sufusão, e a gente vai ter, então, um tipo de hemorragia mais grave, tá? Porque ela é mais extensa, ela é maior, então eu vou ter mais perda de sangue, então a gente vai ter que se preocupar mais. E aí nós vamos investigar através de exames para ver se esse animal tem algum fator de coagulação deficiente da cascata de coagulação e por isso ele não está formando fibrina, tá certo? Bom, então aqui, ó, um dos mais graves processos hemorrágicos é o hemotórax. Por que que ele é tão grave assim? Porque além dele estar perdendo sangue, porque sangue leva oxigênio, leva glicose e água para as células, então além dele estar perdendo sangue, essa hemorragia é interna, então você não vê que o animal está com hemorragia, esse é o grande problema. Se ele sangrar para fora, você tampa, beleza, né? Agora, se ele sangrar para dentro, você não vai fazer nada e o animal vai morrer com grande facilidade. É muito grave, muito sério. E o outro problema, né? Então, primeiro, ele está perdendo sangue. O segundo problema é que é interno, você não vê. E o terceiro problema, quando é no tórax, é que eu tenho a perda da pressão negativa do tórax e o animal simplesmente não consegue respirar. Ele morre devido à hemorragia e morre devido à asfixia. O animal simplesmente não consegue expandir o pulmão. Ele não consegue puxar o ar. Por quê? Porque com a presença do sangue aqui, o sangue vai comprimir o pulmão, né, impedindo que ele expanda e perdendo a pressão negativa de dentro da cavidade torácica. Tá certo? Então a pressão ali vai ficar positiva, o pulmão não vai conseguir se expandir. Quando o pulmão não se expande, o animal morre de asfixia, morre por insuficiência respiratória, né? E já está perdendo sangue, então ele abaixa a quantidade de oxigênio no sangue por perda e por falta de respirar, e ele acaba tendo uma parada cardíaca, porque o coração sem oxigênio não consegue bater, ele para. E morte cerebral. Tá bom? Então é muito grave. Então aqui as equimoses e as sufusões, né? Então aqui eu vou ter as manchas de sangramento. Essas manchas, elas estão presentes nos órgãos, tá? E toda vez que eu vi isso daqui, que você encontrar essas manchas, que são equimoses e sufusões, a gente vai pensar em distúrbio de coagulação, mais ligado à cascata de coagulação, certo? E aí ficou faltando, então, a gente falar de uma das causas mais importantes, mas eu vou falar uma aula especificamente sobre isso, né? Que vai ser sobre os varfarínicos, os dicumarínicos, que são substâncias, que são venenos que são jogados para os ratos morrerem, né? E daí o ser humano, eu esqueci de colocar a foto aqui, mas não sei se vocês lembram a foto de intestino com hemorragia, na aula de hemorragia que eu coloquei. O animal, ele ingere esse veneno e ele morre sangrando, colocando sangue para tudo quanto é canto que ele possa colocar. Então, tem sangramento nasal, sangramento oral, vômito com sangramento, eu vou ter sangramento intestinal, e o animal morre colocando sangue, né, por todos os vasos, o que a gente chama de hemorragia ou diátese, que é
aquele sangramento mais intenso e aquele sangramento mais grave, tá? Então, esses remédios são conhecidos no mercado como chumbinho. O chumbinho, existem várias formas, e aí eu vou colocar um artigo para vocês, porque eu queria que vocês lessem o artigo, né, que eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou querer que vocês lessem esse artigo, que eu vou colocar lá, que são vários venenos que causam distúrbio de coagulação, que são utilizados como chamados mata-rato, tá? O chumbinho, ele é o mais importante, mais conhecido, mas a gente tem os varfarínicos, dicumarínicos, tem os outros tipos de drogas, de venenos, que, na verdade, é proibido a venda desses venenos, eles são vendidos no mercado negro, são vendidos escondidos, né? E o que acontece? As pessoas colocam o veneno para matar o rato, e o rato morre exatamente pelo mesmo mecanismo que o cachorro morre, e o cachorro e o gato acidentalmente ingerem esse veneno e acabam tendo hemorragias espontâneas pelo corpo inteiro e morre de sangramento, né, generalizado, tá? Então, como é que esse veneno ele vai causar isso? Primeiro, ele causa uma vasculite. A presença do veneno dentro do vaso vai lesar o endotélio vascular, ativando a cascata de coagulação e consumindo toda as plaquetas e os fatores de coagulação que o animal tem. Então, o animal entra em exaustão, tá? O animal entra numa coagulação intravascular disseminada, a chamada de CID, tá certo? Então, CID é coagulação intravascular disseminada, que vai acontecer devido ao disparo, né? A gente vai ver isso, eu não coloquei nos slides, que a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Vai haver um disparo do processo de coagulação em todos os vasos, porque o veneno vai ser absorvido para o sangue, o veneno vai para os vasos, esse veneno vai inflamar todos os vasos e vai ter um processo de coagulação disseminado, levando a CID. Mas isso é assunto para a próxima aula. O que eu queria conversar com vocês é que o veneno, ele vai indisponibilizar a vitamina K, certo? A vitamina K é um dos fatores, que eu não falei lá na cascata de coagulação, mas é um dos fatores muito importante, né, da cascata de coagulação. Então, o que eu vou ter? A maioria dos venenos, né, o chumbinho, o mata-rato, eles vão sugar toda a vitamina K, a gente chama isso de quelagem, eles vão quelar a vitamina K, né? Então, a vitamina K ela vai ser toda absorvida por esse veneno, e aí a vitamina K, como ele é muito importante para a manutenção dos vasos, os vasos vão começar a ter microlesões, essas microlesões vão passar para macrolesões, né? Porque não estão sendo feita a manutenção da saúde do vaso, como eu disse na aula passada, né? O processo de coagulação ele serve para manutenção, né, do vaso. Se não tem esse processo de manutenção devido à falta da vitamina K, eu vou ter microlesões. Essas microlesões vão juntando, formando macrolesões, e o animal começa a sangrar no tórax, como eu disse, sangrar no cérebro, sangrar no coração, e eu vou ter, então, uma hemorragia muito grave, derrame cerebral, que nada mais é do que o sangramento dentro do cérebro. Eu vou ter sangramento no pulmão, eu vou ter sangramento no tórax, o animal vai sangrando e acaba morrendo pelas alterações que já foram explicadas, tá certo? Então, o antídoto para poder o animal melhorar, nesse caso, é a vitamina K, tá certo? Que o povo chama de antitóxico, né? Vamos dar um antitóxico para ele. O que é um antitóxico? É a vitamina K. Mas a vitamina K, ela só serve para o caso de envenenamento que esses remédios trazem essa ação de quelante de vitamina K, tá? Então, se o animal estiver sangrando por outro motivo, por deficiência de plaquetas, por deficiência na cascata de coagulação, por problemas no fígado, a vitamina K você pode até dar, mas ela não vai adiantar muito, tá bom? Então, eu vou colocar um artigo lá para vocês, que vocês estudem essa parte de envenenamentos, né, de vitamina K, que é muito importante, porque na medicina veterinária isso é uma prática muito comum, infelizmente, é o envenenamento criminoso, né? Ah, não gosto do gato do vizinho que pula no meu quintal, que vem fazer xixi aqui, que vem pegar o meu passarinho, então eu vou colocar veneno para o gato, ele vai comer e vai morrer, botando sangue, e uma morte muito sofrida, uma morte muito terrível.
Ou eu não gosto daquele pitbull, porque o pitbull é bravo, ele late demais, eu tenho medo dele, eu vou jogar um veneno para ele, ele vai comer, e para poder matar esse pitbull envenenado, na verdade, né, um assassinato e um crime de morte induzida, né, por intoxicação. Então, hoje, isso é muito importante, além dos acidentes que acontecem, né, gente? Você vai colocar lá na sua casa o veneno, o cachorro acha e acaba comendo, o gato acha e acaba comendo. E pode até intoxicar crianças, e as crianças podem morrer da mesma forma que os animais morrem, né? Isso é muito importante para animais pequenininhos, pincher, gato, as raças pequenas, né, Lhasa, Yorkshire, essas raças pequenininhas. Porque se comer uma pequena quantidade de veneno já vai ser muito importante porque a massa corporal é pequena. Agora, um Rottweiler, um pastor, você vê que é mais difícil de morrerem, porque a quantidade de veneno que eles têm que comer é muito grande, né? Então, isso é um fator muito importante, né? Que são os dicumarínicos, os arfarínicos, os venenos que matam por sangramento, certo? Bom, então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês leiam os artigos também sobre esse assunto, que vai ter uma atividade sobre isso, e a gente vai falar mais, então, vai continuar falando desse assunto na próxima aula, tá? Então, até lá.